santo, Deus maravilhoso, sobre a vida do teu servo, Pai. Usa ele como tem sido até aqui, Pai. Faz ele boca de Deus neste lugar. Saca ele da tua java mais uma vez, meu Pai querido, para que tu venha falar conosco, Pai, direcionado aos nossos corações. Porque a tua palavra é viva e eficaz, Senhor amado. Não é a palavra do homem, mas é a tua palavra que nos direciona a cada dia, meu Pai querido. Muito obrigado, Senhor amado, porque nós podemos estar aqui, Pai. Continua abençoando o teu servo, dando graça a ele, sabedoria e entendimento, meu Pai. A mesma forma da sua família, Pai querido. Nos livra de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. A paz do Senhor a todos. Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor que se renova cada dia são a causa de não sermos consumidos, não é? Então, se acordamos, foi pela bondade de Deus, e aqui estamos pela sua misericórdia. Meus irmãos, continuamos então nas nossas lições deste abençoado trimestre sobre defendendo a fé cristã. Os irmãos recordam da lição passada pelo irmão Josué, que nos trouxe aqui essa primeira lição, sobre quando as heresias começam a ameaçar a unidade da igreja, e os irmãos lembram que no finalzinho, né, ele concluiu fazendo aquele questionamento sobre cada um de nós, não é? Que se nós estamos fazendo pela verdade o mesmo que os agentes da heresias fazem pela mentira. Um questionamento para nós ficar se perguntando, né, se nós temos também defendido a verdade ou nos envolvido na defesa da verdade, assim como esses falsos ensinadores se envolvem bastante e estão engajados na propagação de heresias no meio do povo de Deus. E hoje nós vamos estudar sobre ser cristãos. E já foi lido o texto áureo aqui em Atos, capítulo 15, a verdade prática também, diz que o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal e não um conjunto de regras. E o texto base das nossas leituras estão lá em Gálatas. É bom nós entendermos, irmãos, que o que estava acontecendo aqui nessas leituras que lemos era um problema muito sério lá no início da igreja. No início. E ali começou, né, uns dos mais perigosos ensinos que atacam o alicerce do cristianismo. Nessa lição de hoje, nós vamos ver que se Deus não dirigisse as coisas ali, não orientasse os apóstolos ali, nós praticamente não teríamos o cristianismo hoje, não teríamos. O cristianismo estava colocado em xeque naquele momento, exatamente aqui em Gálatas capítulo 2, que é o que o apóstolo Paulo tenta desatar esse nó. Porque os judeus, eles queriam que o cristianismo fosse vou usar aqui a expressão bem para nós entendermos, fosse um puxadinho do judaísmo. Os irmãos sabem, conhecem muito bem que o brasileiro gosta muito de puxadinhos, né? Faz uma casa, depois faz um puxadinho, mas tem a casa principal e tem os puxadinhos, né? O judaísmo, ele queria que o cristianismo fosse isso,
um pedaço, uma parte do judaísmo. Claro que eles estavam entendendo errado. Porque toda a salvação que Deus anuncia, o Messias que Deus vinha anunciando através dos profetas no Antigo Testamento, os ritos todos, né? As cerimônias religiosas, tudo isso estava ligado, vinculado ao judaísmo, tudo. O Messias foi judeu, né? Nasceu do povo judeu, na terra, né, dos judeus, praticando ali os atos judaicos. Então, se ele é o Messias, e é judeu, e tem todo o aparato judaico envolvido, templo, enfim, cerimônias, tem tudo isso, então o cristianismo é um pedaço do judaísmo. Bom, se é um pedaço do judaísmo, o judaísmo é o principal. Se o judaísmo tem regras, para ele, o cristianismo também deve seguir o principal, não é? Em direito tem uma expressão que diz assim, ó, o acessório segue o principal. Então, se você compra alguma coisa, né, e faz um acessório ali naquela principal, uma residência, por exemplo, depois vai vender, o acessório segue o principal. É um padrão. E eles achavam, bom, então, se existe o cristianismo, o judaísmo é o principal, o cristianismo tem que obedecer todas as regras, inclusive a circuncisão. Por isso que nós vemos em Atos, capítulo 15, já pode abrir a sua Bíblia, os irmãos vão ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, ali uma colocação que eles fazem exatamente expressando o pensamento deles. Olha só, então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos. O que eles ensinavam? Se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podereis... Exatamente. Quem estava dizendo isso e para quem estavam dizendo? Esse grupo de pessoas eram os judeus convertidos ao cristianismo. Alguns, não todos, alguns, que ele diz aqui, ó, alguns judeus convertidos ao cristianismo, chamado de judaizantes, porque eles queriam transformar os gentios convertidos a Cristo em uma espécie de judeus, né, na parte prática. E eles então estavam falando isso aos que não eram judeus, que aceitaram a Cristo. E surgiu esse problema aí. Tem que obedecer? Não tem que obedecer? Afinal, tem que seguir os ritos? Ou não tem que seguir os ritos? E isso aí gerou, naquela ida do apóstolo Paulo, até os apóstolos, que ele fala, né, que foi por revelação, aqui em Gálatas capítulo 2, foi por revelação até os alicerces da igreja lá, Pedro, Tiago e João, justamente para perguntar isso aí. Afinal, eu estou falando para os gentios, disse o apóstolo Paulo, estou falando para aqueles que não são judeus, a minha chamada é para eles. Eles têm que obedecer ou não? Se Pedro dissesse e os
Pedro, Tiago, João, né, os principais ali dissessem, tem que obedecer, como que nós estaríamos hoje? Nós poderíamos ser, né, eu poderia estar aqui hoje falando com aquele chapeuzinho na cabeça, né? O kipá, né? Aquele chapeuzinho. Muita coisa eu não poderia comer, né? As alimentações também ia envolver muita coisa, não é? Muita coisa ia envolver. Mas não ia poder trabalhar no sábado, enfim, muitas outras coisas. Ia envolver tudo. Não ia poder... Peixe só de escama, parece peixe só de escama que eles podem comer, né? Os judeus. E tantas outras coisas. Se dissesse, não, os cristãos que aceitam Jesus têm que seguir tudo. Ia ter que até me circuncidar também. Também não, né? Aqueles animais considerados impuros. Olha só o monte de regras que a gente ia ter que seguir. Mas graças a Deus, como eu falei, houve uma decisão sábia dirigida por Deus, e nós vamos ver aqui, ó. A introdução da nossa lição, os irmãos podem acompanhar aí, ó. Nesta lição, veremos o processo, olha, de transição entre as ideias e práticas judaicas para a doutrina do Evangelho da Graça. Olha, a transição está passando. Eles vêm, lembra que eu falei, eles vêm da lei, né, das regras, dos rituais, e agora surge uma coisa diferente, uma coisa nova. Em termos de salvação, surge a graça. Surge a graça. Essa introdução que eu estou lendo é só aqui do professor, não está na lista dos irmãos aí, tá? Vou ler para os irmãos entenderem aqui o que o comentarista fala. Os primeiros cristãos precisavam de sabedoria divina para lidar com essa mudança de perspectiva introduzida pelos ensinamentos de Cristo. Eles não deveriam confundir a lei de Moisés com a graça. E aqui o comentarista diz, né, no subsídio ao professor, ele diz assim, ó, por essa razão, os apóstolos foram desafiados a estabelecer limites entre o judaísmo e o cristianismo. Então, cada um na sua parte, na sua área, então ali foi estabelecidos os limites. Agora sim, a introdução da nossa revista que os irmãos podem acompanhar. Diz assim, a igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Os irmãos lembram, né? No capítulo 2 do livro de Atos. Lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, numa comunidade judaica. Então, os primeiros convertidos ao cristianismo eram os judeus. Pedro, Tiago, João, Filipe, todos aqueles ali, só judeus, não tinha gentios. Aos poucos foram aparecendo, Paulo judeu também, ele mesmo diz, da tribo de Benjamim. Aos poucos foram aparecendo por gentios, inclusive Pedro até nem entendia muito bem esse assunto. Ele diz, como, Senhor, que eu vou naquela visão que Deus deu para ele, né, dos bichos que desciam num lençol e tal, e Deus disse, mata e come. E eles, como que eu vou comer uma coisa imunda? E aí Deus disse para ele, não diga que é imundo aquilo que eu purifiquei. E também aquela chamada para ele ir na casa de Cornélio, né? Ele diz, olha, eu não entendia, agora eu sei que o Evangelho, as boas novas, é para vocês também. Então nem ele, que era um dos líderes, né, foi aos poucos, essa revelação do Evangelho aos gentios foi sendo gradual. Alguns aceitavam, mas outros não aceitavam.
né? Ficavam ali agarrados, né? Porque o judeu é muito assim, é muito firme nos propósitos dele, né? Então, na cultura, tudo. Então, eles não aceitavam, não. A salvação é do povo judeu, ela vem do povo judeu. Se quiser, tem que seguir tudo o que manda a cartilha para os judeus. Primeiro ponto da nossa lição: prevenindo-se contra a tendência judaizante. Subindo outra vez a Jerusalém, subtópico 1. 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita foi por revelação, não sendo uma convocação pelos apóstolos para a prestação de contas. Não podemos confundir essa visita de Paulo com a sua ida ao concílio de Jerusalém, registrado em Atos capítulo 15, como nós lemos aqui, né? Ele diz que tinham ido lá em Jerusalém tratar desse assunto. Infere-se que a epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto. Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes da sua primeira viagem missionária. Então, basicamente, nós vamos ver o problema ali em Atos capítulo 15, como nós lemos já, não é? Essa questão da circuncisão e outras regras judaicas. O objetivo da reunião: é bom lembrar que essa reunião não foi um concílio, nem um sínodo. Aqui eu estive lendo sobre concílio e sínodo, né, e basicamente são sinônimos, né? Basicamente o que diferencia é que o concílio são para todos os líderes religiosos, é uma convocação do superior daquela, né, determinada religião para todos. E o sínodo pode ser mandado representantes, mas é mais ou menos a mesma coisa, tá? São reuniões para tratar assuntos daquela determinada segmento religioso, aquela religião. Então está aqui, ó. Concílio sino. É possível que essa segunda visita por meio de revelação, né? Então ele fala lá em Gálatas capítulo 2, fui por revelação de Deus, tenha ligação com Ágapo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judeia. Então aqui esse profeta, ele falou, né, que ia ter uma grande fome em Jerusalém, naquela região, e então ele, em princípio, foi levar donativos ali, fala, né, que recolheu donativos dos irmãos para auxiliarem os irmãos lá em Jerusalém. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Ele tinha convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência à ordem divina. Então ele foi lá, em Gálatas capítulo 2, e vão ver que ele ali fala aos apóstolos, né, que estavam lá, aqui, ó, capítulo 2, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E diz, verso 2, subi por revelação. Então essa ida lá dele não foi uma convocação, e sim uma revelação de Deus. E justamente, né, Deus ali abençoou ele e ele voltou com a resposta certa daquele problema. Olha só agora, subtópico 3, Tito e a circuncisão. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha alguns auxiliares com ele, né?
tinha alguns auxiliares. Os irmãos lembram que um dos auxiliares, né, um jovem, né, que ele tinha, que auxiliava ele, era Timóteo. E Timóteo, ele era judeu porque a mãe dele era judia. O pai era grego, mas a mãe já era judia. E Timóteo, né, o apóstolo Paulo, antes de sair, Timóteo, antes de sair com o apóstolo Paulo para as missões, o apóstolo Paulo fez com que ele se circuncidasse, né, e justamente porque era um judeu cristão, e então obedecendo às regras judaicas. Eu abro um parênteses aqui, as regras judaicas, irmãos, ou cerimônias, ou tantas coisas, festas judaicas, em princípio, ela por si só, não teria problema nenhum. Nós comemoramos algumas festas judaicas. A Páscoa é uma festa judaica. Não tem problema de comemorar isso aí. A questão é que nenhuma atitude, né, extraída do povo judeu, festa, cerimônia, ritos, regras, pode estar vinculada à salvação, ou seja uma exigência para a salvação do homem. Porque vocês lembram que nós lemos em Atos 15, o que eles disseram? De maneira nenhuma podereis ser salvo. Então, se é de maneira nenhuma, o sacrifício de Jesus para os judaizantes precisava de uma complementação, e entendo essa complementação, regras judaicas. Então, aqui, a gente vê algumas igrejas até, né, aqueles coisinha de candelabros, né, e coisa, fazem aquelas coisinhas da arca, assim. Eu creio que tudo, se é com moderação, se é só um simbolismo, mas que aquilo ali não pode interferir na minha relação com Deus. A obra consumada foi perfeita para a salvação. Jesus disse: está consumado, está pago, não precisa pagar mais nada. Tudo que eu quiser criar, inventar, ou outro quiser colocar além do sacrifício de Jesus, não vale. Pela graça sois salvos, pela graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nada pode, não é? E um dia eu dei uma lição dessa aqui na terça-feira, e Deus falou comigo, e até mesmo o meu trabalho para Deus, às vezes a gente fica se cobrando, eu não fiz isso para Deus, na obra do Senhor eu não fiz isso, será que Deus me aceita ou não me aceita? Será que Ele gosta, não gosta de mim? Deus gosta de você sempre, Deus aceita você sempre, Deus nos aceitou sempre, não é pelo meu trabalhar, não é? Se eu começo a colocar trabalho, dedicação na frente do sacrifício de Jesus, já não é mais por graça, mas aí passa a ser por méritos. E não, salvação não se fala em méritos, salvação se fala em graça. Eu faço alguma coisa para Deus porque eu sou constrangido pelo amor de Cristo no Calvário. Eu vejo tudo que Ele fez por mim e disse: eu tenho que fazer algo pelo Senhor, pela tua obra. Isso não é uma gratidão, é um ato de gratidão. Então Deus quer que nós façamos as coisas não por obrigação, ou para, entre aspas, pagar a salvação, não, mas por gratidão. Tudo que façamos por fé, diz a palavra de Deus, não é? E que façamos por gratidão. Sim.
Havia cortinas de couro de peixe, peixe que nós chamamos de peixe de pé, Sim. também era considerado impuro. Então, esse escritor desse livro, ele mostrava a graça dentro da lei, não o título da graça da lei. Sim. Porque assim, havia já um indício de que não se menospreza a lei. O nosso Cristo, nós sabemos disso por verdade, que ele aboliu da cruz do Calvário o rito, né? Ele aboliu ali o sacrificial, então, o cerimonial do sacrifício. Os outros ritos, há liberdade de moção, Sim. e nós costumamos criticar, mas há uma certa liberdade para se continua assim, Sim. por respeito, por adoração a Deus. Sim. Não é necessário a salvação, Claro. como nós, é comum Obrigado. um pai, um filho com o pai, Pode ser, né? sabe que muitas coisas ele não precisa saber, para Sim. que o pai entenda que é graça. Mas se ele fizer, vai haver uma demonstração da gratidão dele. Claro. Então, muitas coisas, não é como guardar a lei, não. A lei cerimonial não é abolida. Porque quando eu lembro, quando eu dei essa lição, dentro da arca do concerto, estavam, eu até falei, representando Cristo, né? O caminho, a verdade e a vida, a Torá, o maná do deserto, Sim. e a palavra que floresceu, né? Seria a demonstração de que Cristo estava presente ali, né? A Torá é o caminho, a verdade que se prometeu na alimentação, e a palavra que floresceu a vida. É por isso que nós temos que respeitar. Sim, claro, eu entendo, né? Tem o seu valor, só que isso não pode. Isso. Havia fora as leis sociais, as leis sanitárias, Sim. fora da arca, representando a comunhão do povo com Deus que É. estava na arca. E isso foi representado como graça dentro da arca. Verdade. Aqui então, Tito e a circuncisão. Barnabé era judeu, tá? E seu nome aparece 3 vezes nesse capítulo. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema. Lembra que nós lemos, levou Barnabé, Gálatas 2. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu ao levar Tito. Porque Tito, ele não era judeu. Né? Tito, sendo grego, foi um risco que o apóstolo Paulo correu. Mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso, ou seja, aquele que não tinha feito a circuncisão ou não era judeu, no meio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo, viu? Mas ele era judeu, pois sua mãe era judia. No entanto, nessa reunião em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu nem um pouco. Aqui diz aqui, ó, nem por uma hora. Isso por 2 razões. Porque Tito era grego e porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Olha que decisão importantíssima ele tomou, né? Levou lá para aquela reunião, no burburinho lá, no olho do furacão, vamos dizer assim, né? No olho do furacão lá, levou um crente que não era judeu, e queriam que ele se circuncidasse, e ele disse, não, ele não é obrigado à circuncisão. Vejam só, agora vamos pular para o ponto 2. Os irmãos lembram que teve uma época que todo mundo queria, os crentes queriam ser judeu. Eu peguei uma época desse, alguns anos atrás, todo mundo queria ser judeu, né? E se bobeavam aí, ficavam, né? E que falavam judaico e não sei o que lá, e eu ficava meio assim, né? Eu sou brasileiro, não sou judeu, né? E botavam roupa de judeu, e uns queriam pregar com roupa judaica, e era
Para quê? Não é? Eram os judaizantes querendo trazer o judaísmo para o cristianismo. O que estava acontecendo era isso, né? Lá naquela época. E o apóstolo Paulo, não, deixa disso, o evangelho é a graça de Deus, a salvação é pela graça. Não precisa botar nenhum aparato mais, nenhuma invenção mais, nenhum subterfúgio, né? Nenhuma ajuda, não precisa botar nenhuma ajuda, melhor, para a salvação, é pela graça. Ainda, eu não sei se ainda tem, eu não tenho acompanhado isso, mas andou uma época aí que estava terrível o negócio, estava brabo. Estava brabo o negócio, teve uma época aí que estava... Pois é, vamos lá. Deus nos ajude, Deus nos ajude. A tendência judaizante no início da igreja. O espanto do apóstolo. Então, logo Paulo retornou da sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho, e isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio deles. O apóstolo Paulo até reclama. No Gálatas 1,6, quem pode ler Gálatas 1,6? Gálatas 1,6. Os irmãos preparam aí enquanto eu termino de ler aqui. O verbo grego metatiteste, deixar, abandonar, desertar, mudar pensamento ou virar casaca, é bem como está aqui, virar a casaca, que o apóstolo emprega nessa passagem, era usado na antiguidade quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra ele. Isso significa também mudança de partido político, filosofia e religião. Em outras palavras, aqueles irmãos gálatas estavam abandonando a fé. Quem pode ler aí? Pois é. Veja, então aqui o apóstolo Paulo estava preocupado ali, olha só, a rapidez, ele disse, eu estou admirado que vocês passaram tão depressa do evangelho que eu anunciei para outro. Então era outro evangelho, tá? Vejam só, era como que a palavra diz, virar a casaca, abandonar, desertar. Quem eram os judaizantes? O termo judaizante vem do verbo grego, não sei se eu estou certo, iudaizo, viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos, viu? Aparece uma única vez no Novo Testamento. Olha só, eles eram os opositores de Paulo, identificado também como falsos irmãos. Eles estavam ali dentro da igreja, vejam só, estavam dentro, falsos irmãos. São reconhecidos no capítulo anterior, Gálatas 1:7, como os que se apresentavam como enviados por Jerusalém. Tá? Já alguém abre aí Atos 15:24, deixa na ponta da agulha aí. São reconhecidos no capítulo anterior como os que se apresentavam como enviados por Jerusalém, a igreja mãe, naquela época, né? Tudo saía de Jerusalém. Na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por sua própria conta. Então, é um grupinho que saiu de Jerusalém, ia nas igrejas com falsos ensinamentos. Claro que isso não acontece hoje, não acontece, né? Não tem gente ensinando coisas erradas da igreja. Vejam só, só vai mudando a época, o tempo, mas a artimanha do diabo é a mesma, né? É a mesma, não muda. Olha só, esses homens saíram de Jerusalém por sua própria conta. Tiago negou formalmente as declarações dele, dizendo que não os havia enviado. Eram legalistas dentre os judeus, e por isso chamados de judaizantes. Esses judeus, convertidos ao Senhor Jesus, ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Nós já lemos Atos 15:1. Mas quem pode ler Atos 15:24? Vejam,
saíram sem autorização. Não foram enviados lá, né, pelos apóstolos ali no início. Saíram por conta, e aqui o apóstolo está dizendo, Tiago, né, está dizendo que não foram enviados por eles, não foram enviados por eles. Alguns, né, porquanto ouvimos que alguns saíram dentre de vós e perturbaram-nos com palavras e transtornaram a vossa alma. Não mandamos ele fazer isso, diz aqui. É um grupinho. O clima de tensão. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9, aparece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes naquele momento, né? Os outros apóstolos deviam estar em plena atividade missionária em outras regiões. É bom nós saber que ali estava começando, né, o cristianismo, e tinham muitas atividades, muitas visitas para fazer nas cidades, então deviam estar em pleno vapor. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados na reunião. Eram inimigos da liberdade cristã do Evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar nas reuniões, estavam infiltrados. Os irmãos, por favor, aqueles que têm a revista, dá uma olhadinha na capa da revista tua aí, dá uma olhadinha. Nós estamos falando de falsos irmãos, que estão no meio da igreja, botando ali falsos ensinos. O que os irmãos estão vendo aí na imagem aí da capa da revista? Um lobo no meio das ovelhas. Será que ele foi convidado pelas ovelhas para estar ali? Ô, lobinho, vem cá, fica no nosso meio aqui, então, nosso amiguinho, não é? Será que o lobo estou aqui para proteger vocês, ovelhinhas? Eu estou aqui para guardar vocês. Pode um outro lobo mau vir aqui e eu vou defender. Não, ele está ali esperando uma oportunidade e ele, pá, pega a ovelha. Assim são esses falsos irmãos, falsos mestres, que ficam ali inventando coisa, tirando uma parte da Bíblia do seu contexto, ensinando coisas que não deve, mas que nós possamos ter a graça de Deus, assim como o apóstolo Paulo teve, não é? Sabedoria. O apóstolo Paulo, ele era instruído, muito instruído, sabedor. Sabe que ele nos dá uma lição de humildade aqui? Uma lição de humildade? Ele poderia, quando surgiu o problema, ele poderia dizer, eu não vou nada lá em Jerusalém, o que eu vou saber com Pedro, Tiago e João? Eles são pescador, eu sou sabidão, eu aprendi aos pés de Gamaliel, do maior professor da época, eu sou o top, falo muitas línguas, sei tudo, eu não vou lá perguntar para eles o que eu tenho que fazer, eu vou fazer o que eu acho que é certo. Mas a humildade dele diz, eu vou lá em Jerusalém, perguntar para as colunas da fé, o que eu devo fazer nesse assunto. E aí foi lá, e ele disse assim, ó, e eles me deram a destra, vê ali em Gálatas capítulo 2, diz, depois que eu expus tudo para eles, a situação de eu ir aos gentios e Pedro chamado a, ele fala ali naquela expressão, Pedro chamado ao evangelho da circuncisão, ou seja, ao evangelho para os judeus, e eu chamado ao evangelho para os da incircuncisão, falando aos gentios. Quando ele esclareceu isso para os apóstolos, né? Aí ele diz, e eles me deram a destra, dizendo, vai, e recomendou, acho que só parece que não esquecesse das
dos pobres necessitados, parece, ali em Gálatas tem uma coisa assim, né? Só me recomendou, parece que 2 coisas recomendaram ali, e uma delas era que se lembrasse dos necessitados. E não me lembro qual outra coisa era. Se os irmãos depois acharem, podem dizer. Mas eram duas recomendações que eles disseram, mas que podia continuar pregando o evangelho da graça. Gentios convertidos não precisavam circuncidar-se, mas tinha aquele clima de tensão ali. Vamos para o tópico 3, quem pode ler aí? Falamos sobre a tendência judaizante hoje, fale sobre o mesmo evangelho. Subtópico 1, quem pode ler? O evangelho é um só, não há dois. O evangelho do Filho e o de Paulo, também chamado respectivamente de evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras fórmulas de apresentação. O conteúdo é o mesmo. Ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com urgências diferentes. O compromisso de Paulo era com os gentios. Ele foi constituído por Deus apóstolo e doutor dos gentios, para pregar aos não-judeus. E de Pedro era com os judeus, mas a mensagem é a mesma. Glória a Deus. Então vejam, a mensagem da salvação é a mesma. Só que um foi para um lado, judeu, pregar aos judeus, e o outro foi para o que não era judeus. Então aqui está bem claro no versículo 7 ao 9. Né? Viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado. Então, estava confiado a Paulo, o evangelho da incircuncisão, como da circuncisão a Pedro. Muito bem. E aí ele disse, né? Versículo 9: e conhecendo Tiago, Pedro e João, que eram os 3 que estavam lá, que eram considerados as colunas, a graça se me havia dado, deram-me a destra, ou seja, apertaram a mão dele, né? E como um sinal de autorização, em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Aqui está, aqui. Eu acho que foi só uma coisa mesmo, né? Eu pensava que era 2, ó. Recomendando somente que nos lembrasse dos pobres. A única coisa que ele diz, ó, vai, fala de Jesus, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza, que Jesus transforma, e não precisa de mais nada, é só seguir a Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da fé. Só tem uma coisa, lembre dos pobres. Viu? Como que é o evangelho de Jesus? Né? Deus fez ele se lembrar dos necessitados. Glória a Deus. Agora... Perdão. Uma aguinha. Subtópico 2 agora aqui, quem pode ler? O perigo da doutrina judaizante. Os apóstolos viam em tudo isso 2 problemas sérios: a ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Os cristãos judaizantes alteravam o cerne do evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Era de fato outro evangelho. Por isso o apóstolo Paulo os amaldiçoou. Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei, lutando contra os vícios da carne e procurando as virtudes do fruto do Espírito. Glória a Deus. Então está bem claro aqui, não é, irmãos, que estava sendo ameaçada a liberdade cristã. O perigo do cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Um perigo muito grande, né? Então, a carta aos Gálatas
ela é considerada a carta da liberdade cristã. Fala muito sobre a graça de Deus, não é? Sobre o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. E justamente tem esse embate de fazer coisas como complemento para a salvação. Complemento. Romanos capítulo 10, quando eu falo em complemento, eu não estou dizendo que a pessoa que tem uma carta branca na mão para sair pecar, fazer coisas, né? Daí, isso aí é contrário à palavra de Deus. Mas quando é complemento, é outras coisas que eu possa trazer para o sacrifício de Jesus, para dizer que o sacrifício de Jesus precisa de uma ajuda, não foi completo. O sacrifício de Jesus não foi o suficiente. Nada mais precisa. Nada mais. Tudo. Sim. Sim, mas realmente nós entendemos, né, que o sacrifício é perfeito. Ele disse assim, ó, está consumado, perfeito, né? Não precisa de mais nada, mais nada. As práticas judaizantes atuais, elas são basicamente a guarda do sábado, a observância rigorosa do kashrut, que é um termo hebraico para as leis dietéticas, né, da alimentação do judaísmo, tudo que envolve que nós vemos antes, né, alimentos e tal, o que comer, o que não comer, todas essas coisas. A liturgia da sinagoga também, tudo isso são práticas. O uso do shofar, que é aquela trompa de tocar, não é? E geralmente feito com chifre de carneiro. O uso do talit, o manto, o chale, usado para oração, e o uso do chapeuzinho aquele, né? O kippar, que usam na cabeça, aquele chapeuzinho aqui. Então, tudo isso são práticas judaizantes, que não é preciso nós ter aqui, né, irmãos? Não é preciso nós ter na igreja. Como o irmão falou, né, o irmão Josué falou no domingo passado, nada contra ter um adorno, um enfeite na igreja, alguma coisa, mas isso não pode estar ali como um amuleto, não é? Como algo que a gente ou reverencie, não é? Ou que precise daquilo ali para eu prestar o meu culto. Não precisa, né? O meu culto, como nós vimos no início, cristianismo é relacionamento, é relação com Deus, não precisa de nada mais, não precisa de nada, nenhum aparato, nem roupa típica, não precisa disso aí, é relacionamento com Deus, e Deus que vê e conhece todas as coisas, Ele abençoa. Os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem amparo no Novo Testamento. Então aqui, ó, é alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. 1 Coríntios 7, 18, parte A. Ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar a sua tradição e cultura. Vou repetir. Na conversão a Cristo, o judeu não precisa mudar a sua tradição e cultura. Por isso que o apóstolo Paulo, né, fez com que Timóteo seguisse a cultura. Se o judeu quiser manter a cultura dele, não tem problema. Pedro, Tiago e João, eles mantiveram a cultura judaica. Porém, eles nunca colocaram isso como uma coisa à frente do sacrifício de Jesus, né? Ou uma necessidade para ser aceito por Cristo. Os não-judeus,
Da mesma forma, é alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide. Então, 1 Coríntios, capítulo 7, ele fala isso aí, não é? O chamado de um e o chamado de outro. Como um deve proceder, como o outro deve proceder. Ou seja, ele não precisa virar judeu. Alguém que não é judeu é chamado, não precisa virar judeu para seguir a Cristo. É verdade, então falando. Sim. 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 Na África, as tribos que professavam a consciência africanista já estão professando a consciência islâmica. Nós estamos olhando de um lado, nós temos que olhar para todos. O irmão, inclusive, me fotografou conversando com o Cher lá e disse assim, ó, vou mandar para o teu pastor está vendo por ano. Mas nós temos que ir lá, né? Porque o próprio apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 5, que nós temos que ir aos prostitutas, aos beberrões, não nos associarmos quando nós temos que ir para levar a verdade. Então, nós temos que mostrar uma oposição que existe no Evangelho. Sim, olha só, 1 Coríntios 7, 20. Quem pode ler? 1 Coríntios 7, 20. E já vamos para a conclusão. 1 Coríntios 7, 20. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Cada um, isso aqui resumiu tudo, né? Cada um fique na vocação em que foi chamado. Judeu foi chamado ao cristianismo, aceitou a Cristo como Salvador, fica como judeu. Mantenha a tua cultura, do teu povo. Manter a cultura é resgatar e manter a cultura do povo ali para permanência, né, da história, tudo, da origem do povo. Desde que não seja contrária à Bíblia, aos mandamentos de Deus, as culturas dos povos, ela é uma coisa boa, preserva a identidade daquele povo, né, como nação, né, como origem e tudo mais. Então não tem problema. Só tem o problema quando a Bíblia diz, tem que ser assim. Aí aquela cultura daquele povo diz, não, tem que ser assado. Então tem que ser feito assim, como a Bíblia diz. Mas se não tem nada contra, não tem problema. A conclusão da nossa lição diz assim, ó, o resultado dessa reunião foi desfavorável aos judaizantes. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo, já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica em Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo nesses mais de 20 séculos de história, 2000 anos. Então, aquilo que foi decidido lá, 2000 anos chegou até nós. E graças a Deus que foi decidido certo, né? Diz ele, por revelação de Deus e por orientação de Deus, os apóstolos decidiram certo e hoje nós temos essa liberdade em servir a Cristo e dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor me aceitou como sou e o Senhor está melhorando e mudando a minha vida e eu quero estar aos teus pés sempre. Essa deve ser a nossa oração. Então aqui, o cristianismo nesses mais de 20 séculos. Assim,
a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu povo, e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho. Então, os judaizantes estão querendo fazer isso aqui, colocando remendo novo em pano velho. Deus nos ajude a ficarmos livres, né, desses falsos ensinos. Lá no início, bem no início da igreja, quando os apóstolos já recém estavam se organizando como igreja. Vejam, era no início mesmo, ali estavam tratando teologicamente do assunto, quem é Jesus, né? Santidade, todas as quantas e quantas dúvidas surgiam na época, né? Se hoje ainda surge dúvida, imagina naquela época. E aí surgiu essa dúvida tão crucial, importante, e foi decidida da maneira correta pela orientação de Deus. Deus abençoe, Deus os guarde, em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar? Vamos nos colocar em pé então. O coordenador pediu para que fizéssemos o encerramento. Continuamos orando pelos nossos irmãos que estão enfermos. Hoje